Felício, na realidade a principal função do vereador é fiscalizar o uso do dinheiro público. Nós temos os 3 poderes, o executivo, que é quem executa obras e serviços, o legislativo, que a maior função é fiscalizar, e temos o judiciário, que é quem julga, né, todas as representações que são feitas tanto pelo executivo quanto pelo legislativo. É muito importante a fiscalização. A fiscalização traz a dignidade à população de uma cidade, de um estado, de um país. Então essa é a maior função e isso é o que eu levo a fundo mesmo, prezo a fiscalização rígida para que tudo funcione e traga dignidade para uma cidade como a cidade americana, que é onde eu represento hoje. É bacana isso. Eu vou começar aqui trocando nossas ideias por temas. Eu escolhi aqui a saúde, educação, esporte, lazer, cultura, né? E também trabalho, renda e também moradia. Sim. Na saúde, por exemplo, o que você acha que está bom ou o que está faltando na medicina? Na realidade, a administração atual ela vem cometendo um erro muito grave. Ela vem monopolizando os serviços essenciais. A saúde é um deles. Inclusive já até saiu no jornal local da cidade americana, que a americana vai pagar 142 milhões para uma organização social administrar praticamente a saúde como um todo. Só ficou de fora aí mesmo as UBS, né, que são as Unidades Básicas de Saúde. Mas está monopolizando o serviço. Eu não sei se você lembra, há uns anos atrás, a americana, eu vou usar o transporte como exemplo. Americana, nós tínhamos 2 empresas que cuidavam do transporte de Americana. Era a Ava e Ouro Verde. Então elas competiam entre si para prestar o melhor serviço. E a gente tinha um comparativo do que era o melhor serviço e que era o pior serviço. Aí eles monopolizaram o transporte público. Levaram lá uma empresa que é do Marco Chedi, a Sul-Americana. E monopolizou. Então hoje, inclusive também está no jornal que eles vão aumentar o valor do subsídio que a prefeitura paga para manter essa empresa cuidando do transporte coletivo. Eu estou falando do transporte coletivo, mas para dar como exemplo. E hoje como a americana ela não pode trocar de empresa da noite para o dia, ela acaba ficando refém dessa empresa. E é o que está acontecendo no Hospital Municipal hoje. A Santa Casa de Chavantes, que é quem está administrando o hospital, e as UPAs quase todas, menos a do Zanaga, hoje ela também mantém a administração e mantém a cidade americana como refém. Se ela ameaçar e deixar a cidade de Americana da noite para o dia, a americana o que vai fazer com a saúde? Morre literalmente, né? Então, você está entendendo? Então, hoje está acontecendo isso. Eles estão monopolizando os serviços essenciais, vão fazer isso com o Departamento de Água e Esgoto também, vão terceirizar não, eles vão fazer a concessão, que é uma privatização por tempo determinado. Também o saneamento, que é um serviço essencial, também vai ficar na mão de uma única empresa. E nós vamos ficar refém também, mais uma vez, na cidade americana. A saúde tem vários problemas. Hoje deram uma maquiada na saúde. Hoje nós temos aí um hospital com uma emergência mais bonita, mas não tão funcional. Hoje nós temos aí o que eu falo assim, de benefício foi descentralizar o pronto-socorro, a emergência e urgência. Foi aberto novas 2 UPAs, que foi a da foi do São José e Dona Rosa, exatamente. Foram as 2 novas abertas. Então isso descentralizou o atendimento de urgência e emergência do pronto-socorro do Hospital Municipal. Isso foi um benefício. Mas, porém, hoje nós temos uma deficiência muito grande em alguns exames de especialidades. Hoje um paciente chega lá no Hospital Municipal, tanto nas UPAs, e é atendido por um clínico geral. Se de repente precisa de um vascular, fica na dependência de um médico que faz atendimento à distância, às vezes está trabalhando na Unicamp, às vezes está trabalhando em outros hospitais da região, para fazer aquele atendimento. E o paciente às vezes passa lá um dia, passa 2 dias lá internado, ou às vezes até no pronto-socorro mesmo, que isso traz um desconforto, não tão somente para o paciente, mas também para a família que está ali aguardando e acompanhando. Nós temos uns problemas também ainda nas cirurgias eletivas, que estão atrasadas, nós temos uma demanda represada muito grande, entendeu? Nós temos algumas deficiências ainda no hospital, como a falta de equipamentos, a falta de medicamentos, a falta até de alguns profissionais que tenham uma capacidade maior de responder, porque nós temos muitos hoje médicos lá atendendo que são recém-formados. Até às vezes a gente brinca e fala assim, são médicos do Google, porque você chega lá com uma dor de cabeça, o cara vai lá no Google, dor de cabeça, de pirona, eu tô com uma dor abdominal, cataflã, entendeu? Hoje a gente tem muito disso, e a gente perdeu aquela essência médica que o Hospital Municipal sempre teve na época do Tebaldi, que eram médicos comprometidos, que eram médicos
que estavam lá, fiéis ao serviço, eram médicos concursados, que era de carreira. Você chegava lá, por exemplo, eu ia num pediatra, eu sabia até qual era o pediatra que ia me atender. Hoje eu chego lá, eu não sei se é um pediatra que vem vindo de São Paulo, se é um pediatra que vem vindo de São Carlos, se é um pediatra que vem vindo de Mogi Guaçu. Cada um dá um diagnóstico diferente. Até conto um caso de uma paciente semana passada que me ligou, ela fez vários exames nas UBSs, no núcleo de especialidades, e chegaram a um consenso de que ela estava com pedra na vesícula e precisava de uma cirurgia. De repente, ela foi internada no hospital municipal, de repente não, já com o planejamento pronto, ela foi internada no hospital municipal, entrou em jejum para cirurgia, porque ela já tinha passado por cardiologista, por anestesista, de repente chegou lá na mesa de cirurgia, o cirurgião olhou para os exames dela e falou, não, essa paciente não precisa de cirurgia. Mandou ela para casa, sem conseguir beber, sem conseguir comer. Então a desinformação está muito grande ainda dentro do hospital municipal. A falha, por exemplo, até em roupa de cama nós temos problema no hospital municipal. Às vezes eles deixam de dar banho em um paciente porque não tem lençol para trocar. É inacreditável. São detalhes tão pequenos que podem ser resolvidos com uma melhor comunicação do hospital, entre o hospital com o hospital, entre o hospital com uma UBS, entre o hospital com uma UPA. Às vezes a gente não tem ambulância, porque todo atendimento primário da urgência e emergência vão para as UPAs. E da UPA estabiliza o paciente e depois vai para o hospital municipal se necessário. Sim. E eles às vezes não têm ambulância para poder transferir o paciente de uma UPA até o hospital municipal. Até na alta do hospital municipal, às vezes eles não têm uma ambulância para levar o paciente até a casa e o paciente acaba ficando lá dentro do hospital por falta de uma ambulância. Inclusive até a gente fala muito sobre isso já há muitos anos, problema de marca-passo. Nós temos lá, às vezes, paciente que fica lá 90 dias internado no hospital municipal, aguardando a implantação de um marca-passo. Isso é desumano. Fora o risco que está colocando o paciente com bactéria, com vírus que tem lá dentro. Todo hospital corre o risco disso aí. É inacreditável. E são detalhes que poderiam ser resolvidos facilmente. Mas o nosso secretário de saúde americano, não sei se você conhece, ele é concursado em São Carlos, ele é concursado em Adamantina. Então ele é um turista na cidade de Americana. Ele não aparece quase em Americana, ele aparece quando tem foto para ser tirada. Mas na hora de resolver os problemas, você vai lá procurar o secretário e você não acha. Inclusive nessas últimas fotos que estão saindo aí, inclusive da reforma lá para atendimento das crianças com autismo, vê se ele saiu na foto. Nem nessa ele está saindo, porque está fora. Então, é uma falta de responsabilidade, uma falta de comprometimento com o paciente, com o cidadão que depende do SUS em Americana, que é inacreditável e que é nisso que a gente vem lutando. Isso é fundamental. Saúde é prioridade em qualquer município, em qualquer estado, em qualquer país. Em relação, você falou aí dos lençóis, né, que não está faltando, algo do tipo assim na limpeza da higiene. Mas se você você mandar fazer um requerimento pedindo para resolver esse problema, por exemplo, enviar para o prefeito ou, no caso, para o secretário, não resolve o problema, Felipe? Felício, a gente faz requerimentos o dia inteiro. Ele que dá uma lista. Tem alguns que resolvem, tem outros que entram por um ouvido e saem pelo outro. Porque o requerimento, ele questiona. Aí a prefeitura responde e há a possibilidade da prefeitura tomar uma decisão para resolver aquele problema já de imediato. Tem a possibilidade da prefeitura, a médio e longo prazo, também resolver aquele problema que existe ali em algum setor, como saúde, como a gente está falando. E existe também a possibilidade, dependendo da resposta da prefeitura, a gente enviar até o Ministério Público. Então, nós dependemos hoje, o Legislativo ele pode fiscalizar, mas ele não pode obrigar o Executivo a fazer nada e também não pode julgar, depende do Judiciário. E muitas vezes vai para o Judiciário e fica parado lá. A situação não anda, como, por exemplo, em 2021, eu entrei com uma representação contra um possível direcionamento no contrato de licitação do transporte coletivo da cidade americana. Agora, depois de 4 anos, em segunda instância, não é procurador, é o desembargador, eu acho que fala, né? Ele indeferiu, voltou para Americana e o juiz arquivou. Entendeu? Então é muito tempo o judiciário leva hoje para resolver os problemas que são ali, que tem que ser na hora, principalmente de saúde. Como é que a gente vai esperar? Quanta gente esperando cirurgia e a cirurgia não sai? Algumas são do CROSS, que é regulado pelo Estado, eu até entendo isso. Mas muitas são feitas no Hospital Municipal de Americana. O Hospital Municipal de Americana já foi referência na região. O pessoal de Nova Odessa ia para Americana, o pessoal de Santa Bárbara ia para Americana. Hoje inverteu isso aí. O pessoal está fugindo do Hospital Municipal de Americana e indo para Santa Bárbara. Então isso é uma vergonha para uma cidade como a Americana, que tem 240 mil habitantes, com uma receita que passa de 1 bilhão e 400 milhões no ano. É uma vergonha isso. Em 2014 eu sofri um acidente de moto, né? Tanto é que você vê que eu tenho dificuldade para andar. Mas isso foi em 2014, né? Acho que na direção do Diego na época. Mas eu fiquei 56 dias no Hospital Municipal. Mas o corpo de médicos que tinha lá na época era fantástico. O doutor Adolfo Basso,
a doutora Ana Maria, entre outros, né? O pessoal salvou literalmente os meus pés. Então. Logicamente vai mudando, logicamente, de gestão para gestão, né? O americano era referência em ortopedia. E o Fabrício, que era secretário de saúde, ele não era médico. Não, ele não é. Às vezes é muito... O Fabrício Bordão, inclusive. Às vezes é muito errado você falar que o gestor da saúde tem que ser médico. O médico tem que ser médico. E o gestor tem que ser gestor. Nem sempre um bom médico é um bom gestor. E nem sempre um bom gestor é um bom médico. O que nós precisamos é de bons gestores, exatamente isso. De pessoas comprometidas, não tão somente na saúde, mas como em obras, como no meio ambiente, entendeu? Como no saneamento. Olha só, no saneamento a importância de um bom gestor. E a Americana vem patinando no saneamento, aí ó, enterrando o esgoto de Americana para poder fazer uma concessão, uma futura, ou até mesmo uma privatização. Uma vergonha. Uma cidade como a Americana, que já foi referência. Eu até uso como exemplo, em 2000 eu vim para a Americana em 1981. O meu pai era funcionário público da CPFL, porque na época a CPFL pertencia ao governo do estado, e a usina Havaiandava, onde nós morávamos e meu pai trabalhava, ela foi fechada porque construiu uma nova Havaiandava, então aquela usina foi inundada, destruíram, e o meu pai teve a possibilidade de escolher uma outra usina para vir trabalhar, porque ele era concursado. E ele escolheu a Americana, sem a gente ter um amigo, sem ter um parente aqui, mas por quê? Porque a Americana era conhecida como a Princesa Tecelã, uma cidade pujante, uma cidade em crescimento, e ele queria o bem para os filhos, queria uma cidade crescente como a Americana, e nós viemos parar em Americana. Aí de repente, a gente se depara aí com algumas situações que denigrem a imagem de Americana. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico de uma cidade, e todas as empresas que vêm procurar uma cidade, eles vão ver o saneamento, eles vão ver o transporte coletivo, eles vão ver a educação, eles vão ver a estrutura como um todo de uma cidade. E a Americana vem perdendo tudo isso. Tanto, até uso como exemplo, Nova Odessa conseguiu aqui o centro de distribuição de uma rede de supermercado que começou em Americana. Santa Bárbara pegou outro centro de distribuição de uma outra rede de supermercado que começou em Americana. Olha que vergonha, Feliz. Não é uma vergonha para o município? Realmente. E aí, vou levar por esse lado. não, estou falando a verdade para você. E às vezes, muitas vezes, a imprensa que recebe recurso do município para falar bem do município, ele deixa de falar esse tipo de coisa. E aí engana a população não sabe da realidade do município. Entendeu? Acha que está Alice no País das Maravilhas. Mas aí você vai ver lá embaixo, nós estamos com grandes problemas. Nós temos uma dívida consolidada que chega já perto de 100% da receita do município. Já é impagável já. Entendeu? E isso vem crescendo porque não há liquidez. É difícil, é difícil. Hoje nós precisamos de bons gestores. O município de Americana tem tudo para ser um dos melhores municípios do país, mas infelizmente peca na gestão. Sim, entendi. Então, falando da saúde, né? Agora, na educação, o que você acha que está legal ou que talvez falte ainda para a Americana ser uma cidade modelo? A educação. Desde do berçário até, no caso, o ensino médio, por exemplo, ou até o técnico hoje, né? A Americana, como toda cidade, tem que, seguir a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela rege que 25% da receita própria tem que ser usado na educação. É o maior volume. Na saúde, a lei da responsabilidade fiscal fala em 15%. Mas na educação fala em 25%. Então, a Americana, se você pega aí uma receita como a Americana que passa de 1 bilhão, você imagine quanto dinheiro tem na educação. Mas a educação tem um problema. Há muito tempo, eles não estão ampliando o número de vagas públicas. O que eles estão fazendo também? Eles estão comprando na rede privada vagas. Isso também não é bom para o nosso município. Porque também nós não temos aqueles professores que antigamente eram comprometidos com a educação do município. A minha mãe foi professora o ano inteirinho. A minha mãe, às vezes, ela seguia um aluno da primeira até a quarta série. Entendeu? Eu lembro até que às vezes as mães brigavam, falavam assim, eu quero meu filho que continue na classe da Alzira. E assim até hoje. Mas hoje a gente tem uma rede de educação que ela não é ruim, mas poderia ser melhor. Nós temos, por exemplo, o bairro, eu moro no Morada do Sol, Parque das Nações. Construíram lá um conjunto de apartamentos lá, que são centenas de apartamentos. Na região da Balsa também, né? Na região da Balsa cresceu. Na região do Parque Novo Mundo cresceu demais. Tem até a Caprem lá, que vai inaugurar quase 3 mil apartamentos lá na região lá. Nós temos a Paulo Freire, que não houve ampliação de sala de aula para cobrir a demanda que vem crescendo. Nós temos a MF Florestan Fernandes, que também não ampliou o número de sala de aula para poder receber essa demanda crescente. Então nós temos uma demanda crescente, e nós não temos ali uma ampliação do serviço de educação público. Eles estão terceirizando, o que estão fazendo com as creches também. Estão comprando serviços em creches particulares para poder cobrir a demanda. E isso encarece
e perde aquele comprometimento do município com as famílias americanenses. Isso para mim é um grande erro e a gente precisa rever essa situação. Eu converso bastante com o secretário sobre isso, inclusive a gente já até falou de municipalizar algumas escolas do estado, porque tem famílias, tem mães e pais que não querem os filhos nas escolas estaduais porque acreditam que as escolas municipais são melhores, o ensino é melhor. Eu não posso falar isso porque os meus filhos sempre estudaram em municipal, então eu tenho só a referência municipal. E para mim foi excelente. Mas existe a possibilidade de municipalizar algumas escolas estaduais para poder levar a mesma grade curricular, com a mesma categoria de ensino para essas escolas e trazer e agregar essa demanda que vem passando para escolas privadas, agregar junto ao município. Isso para mim também não seria um mau caminho, mas a gente vem conversando sobre isso para a gente tentar chegar até o governo estadual para conseguir concretizar essa situação, essa ideia, que é boa. Bacanas. São 10 horas e 50 minutos. Estou trocando ideias aí com o Walter Amado, ele que é vereador americano, está no seu 3º mandato, né? Ele é um vereador, como eu diria, fiscalizador. Só fazer uma adendo aqui. Se acaso, né, alguém ligado à Prefeitura de Americana estiver ouvindo e discordar do que o Walter está falando aqui, é só o microfone da Rádio Paraíso também está aberto para todos, né? Você pode dar sua direito de resposta também, né? fica aberto para toda a pessoa ligada à Prefeitura também, se quiser falar conosco, né? Fica à vontade também, tá ok, né? E sobre esporte e lazer, Walter? Então, esporte e lazer. O lazer, a gente tem na cidade de Americana a represa de Salto Grande. Isso aí é uma joia rara que dá inveja para vários municípios. Mas, infelizmente, a Prefeitura Municipal de Americana, ela investe muito pouco. Ela fez até uma revitalização lá na Praia dos Namorados, ela fez uma revitalização também na Praia Azul, mas isso ainda é insuficiente para trazer o turismo e o lazer definitivamente para a cidade americana. Já que a Americana vem perdendo o título de Princesa Tecelã, a gente poderia agregar à Americana o turismo, uma cidade turística, exatamente. Inclusive, tem verbas do governo estadual, do governo federal, que agregam para ajudar a cidade nesse desenvolvimento turístico e cultural, entendeu? E para o lazer. Mas a Americana ainda vem pecando muito nisso. A Americana tem muito potencial. Nós temos a Gruta da Inês também, que pode ser investido lá, como no passado se tentou, mas uma administração aí não usou devidamente o dinheiro. Além de perder o restante do recurso, ainda tivemos que devolver o dinheiro para o governo do estado. Mas ali é um potencial gigantesco, além de que valoriza toda aquela região lá de São Roque, que é uma região tão esquecida pelo governo municipal, o Parque Gramado, até mesmo o Parque das Nações, Morada do Sol, porque a Gruta da Inês fica bem no centro desses bairros que eu estou falando, e poderia valorizar muito aquela região, além de que também agregar aí o turismo, a cultura no nosso município. Quando a gente fala de esportes, é outra coisa. Existe muita maquiagem, existe aí, porque nós reformamos o ginásio do Ipiranga, porque nós reformamos o ginásio lá da Vila Belvedere, mas falta ainda fiscalização nessas obras que compete aos engenheiros da Prefeitura Municipal de Americana. Tem campos society sendo construídos aí de qualquer jeito, inclusive essa semana a gente estava lá na Cidade Jardim, na praça central da Cidade Jardim, para fiscalizar lá o Campo Society, que tem 4 meses de entrega, já está deteriorando todo o gramado sintético, a tela, então falta fiscalização e falta investimento. A Americana também sempre foi destaque nos jogos regionais, hoje está lá embaixo, é ridícula a participação de Americana pela falta de investimento. Nós temos aí a garotada aí que gosta de esporte, aí ficando, infelizmente, para segundo plano. Nós tivemos aí um grupo de ginástica artística que ficaram de fora de campeonatos aí, sabe? São coisas pequenas, Felício, que poderiam ser resolvidos de forma simples, até buscando patrocinadores, porque a Americana tem muita gente boa que gosta de ajudar a cidade, que confia na cidade, que ama a cidade americana, mas infelizmente isso fica a desejar também na cidade americana. A Americana já foi uma referência, né, em jogos regionais, por exemplo. Nossa senhora, era orgulho. Com certeza. E nós temos bons atletas na cidade americana. O que falta é investimento. Vamos ficar atento a isso, então. Em relação à cultura, o que você acha que está legal, que falta ainda no movimento cultural de Americana? Então, a cultura até que parece que eles estão fazendo algumas coisas diferentes. O Aldir Blanc, né? Na realidade, o vice-prefeito Odir Demarque, ele vem de bar temático, então ele gosta um pouco dessa situação, esse roteiro gastronômico, esses pequenos shows que têm sido feitos aí na cidade americana. Então a cultura eu acho até que está indo bem. Nós temos o incentivo do governo federal, que agora está trazendo dinheiro para a cidade de Americana, isso é muito importante. Então a cultura eu acho até que está andando, mas com os incentivos que estão vindo de fora.
Entendeu? E da própria comunidade, que eu falo assim, da sociedade civil já organizada, também está cobrando muito isso do governo, e algumas coisas estão acontecendo. A cultura eu não posso falar que está indo mal, eu acho até que está indo bem, tem vários eventos acontecendo na cidade americana, mas não é só de cultura que vive o município. É uma das coisas que a gente precisa muito, mas precisamos de outras coisas também, logicamente. Né? Em relação ao trabalho e renda gerado aqui pelo município, você acha que falta mais, tá legal? Falta mais alguma coisa, mais incentivo? Então, eu acho assim, que precisamos, como eu te falei, melhorar a estrutura, a infraestrutura da cidade, para atrair novas empresas, para atrair novos empregos. Porque não adianta a gente falar de emprego falando que não tem empresas em Americana. Com a alta do dólar, a Americana teve um crescimento na exportação. Isso é muito importante. Mas é lógico que a alta do dólar, ela tem uma balança, né? Ela aumenta as exportações, mas encarece outros serviços, outros produtos que dependem, que faz também ter um impacto direto em alguns produtos. Então a Americana ainda está muito aquém. A Americana tem aí um problema no pós-represa, que é o único espaço que a Americana pode crescer. Naquela região onde tem o assentamento do Milton Santos, tem Monte Verde. Só que lá nós temos um problema muito grave. Aquela área particular, aquela área dos Abdalas, algo assim? Ali mas o crescimento de Americana depende daquilo lá. Acho que o Abdala é dono de praticamente 70% daquela região lá. É gigantesco. Mas nós temos lá um problema crônico que eu venho falando há muito tempo, que chama aterro sanitário. Nós temos um aterro sanitário privado lá, que recebeu licenciamento de operação em 2018 e que era apenas para receber o lixo de Americana, tinha uma vida útil de 20 anos, se eu não me engano, e até 500 toneladas dia. Aí vieram em 2019 com um projeto prometendo que ia construir uma usina, que ia gerar emprego, que ia tratar o lixo, só que precisaria receber o lixo das cidades vizinhas. Isso aí foi a maior mentira que a Americana soltou lá para convencer os vereadores da época da base a votarem favoravelmente a liberar a cidade de Americana, esse aterro privado, a receber o lixo regional. Agora, nunca houve, nós já estamos em 2025, nunca houve essa usina, nunca apareceu essa usina americana, já recebemos o lixo de Santa Bárbara e de Hortolândia, e agora o aterro sanitário está pleiteando junto à CETESB para aumentar de 500 toneladas para 1.300 toneladas. Quer dizer, já nós vamos receber o lixo de Cosmópolis, Arthur Nogueira, Olambra, Conchal, Limeira. Nós vamos se tornar a princesa do lixo na cidade americana e no único lugar onde a Americana pode crescer e desenvolver. Isso é uma vergonha para o município de Americana. Isso é triste de acontecer. Lá em Nova Odessa, os vereadores estavam lá brigando por conta de uma interdição do aterro sanitário de Santa Bárbara. O que aconteceu? Foi para a Americana. E o pior de tudo, Felício, o pior de tudo, que o maior aterro sanitário da nossa região fica em Paulínia. Que a história dele é idêntica de Americana. Ele foi construído apenas e liberado para operação para atender a cidade de Paulínia até 500 toneladas. Hoje recebe 7.500 toneladas por mês, atende mais de 33 cidades da região. Só que esse aterro está saturando. A hora que esse aterro for interditado, saturado, sabe aonde esses lixos vão parar? Na cidade de Americana. E do lado da represa de Salto Grande. Isso é um crime que eu venho falando desde 2017, que estão fazendo com a cidade e com o apoio do prefeito municipal de Americana. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. É um cara que sempre defendeu, falou que nasceu em Americana, que ama Americana e está defendendo a Americana virar uma central de lixo de todas as cidades da nossa região. Essa usina, na verdade, ela veio na gestão do Omar Najá. A conversa veio na gestão do Omar Najá. Eu não sou contra a construção de uma usina, muito pelo contrário, eu sou totalmente favorável. Mas a gente só poderia permitir, e podemos colocar isso na lei orgânica de Americana, que só pode receber o lixo das cidades vizinhas quando tiver uma usina construída na cidade de Americana para separar o lixo, e não para enterrar o lixo, entendeu? Para fazer dinheiro com o lixo. Então, nós estamos colocando a carroça na frente dos burros. É triste de ver, mas isso está acontecendo em Americana e pouca gente percebe isso. Você imagina aquela Ivo Macris que vive destruída, recebendo 300, 400 caminhões por dia de lixo passando lá. Eu não sei o que vai acontecer com a nossa cidade. E sabe quais são os bairros mais prejudicados? É a região do Zanaga. Isso vai acontecer. Vai acontecer com a Americana e não tem o que fazer. Porque a Americana abriu a porteira e não quer fechar. Porque eu já tentei por mais 2 vezes fechar a porteira até que a usina seja construída, mas a Câmara Municipal rejeitou. Entendi. E você é um grão no oceano. Porque vocês são, se não me engano, a base é 17, né? Só tem você e a Juliana, no caso. Então, mas hoje as redes sociais ajudam muito. Sim, com certeza. Então todo mundo fala assim, o Walter só fica fazendo videozinho. Não é. Esses videozinhos é exatamente para abrir os olhos da população de Americana o que realmente vem acontecendo na nossa cidade. Porque muitas vezes a imprensa, não vou falar todas, mas uma grande parte da empresa conta só aquilo que a prefeitura quer que seja contado. A historinha que a prefeitura quer que seja contada. Entendeu? E isso leva o eleitor, o cidadão americanense ao erro.
Entendi. Isso vai acontecendo também no governo federal, vai acontecendo no governo estadual. Eu acho que isso é constante, na verdade. Isso é ruim. Em toda a gestão pública, na É por verdade. isso que a gente fala sempre, com o eleitor, com o cidadão, tem que acompanhar mais o que vem acontecendo na Câmara Municipal de Americana, o que vem acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo, o que vem acontecendo no Congresso Nacional, entendeu? Porque hoje é muito fácil, faz um videozinho, joga lá, mas não tem comprovação de que aquilo é verdade ou mentira. Até se provar que aquilo é verdade ou mentira, já foi já causou um estrago gigante no nosso país. É isso aí. A gente tem acompanhado isso, né? Ultimamente, então loucura. Então, tem uns comentários aqui, eu vou pedir até licença, para mim ver se eu consigo ler de longo, não sei se dá para ver aqui. O Vanderlei Fernandes, né? Está falando que a Americana é uma cidade hotel, né? Os moradores trabalham fora e só voltam para dormir. O Fernando está falando que aqui no São Roque também é só mato. O São Roque é esquecido mesmo. Eu estava até vendo essa semana, ontem estava um grupo da NB fazendo a limpeza na Avenida Brasil. O Daniel, desculpa só Não, claro. o Daniel Barreto falando que você é o melhor vereador de Americana. Obrigado, Daniel, obrigado mesmo. Então, Você galera, vê. Depois eu vou responder todo mundo, nós estamos com bastante gente no site da Rádio Paraíba. Você é muito perceptível, né? Você pega a entrada de Americana, se o mato tiver com o gramado tiver com 10 centímetros, vai aquele batalhão da MB lá cortar. Avenida Brasil também. Se ela tiver 10 centímetros, vai aquele batalhão lá da MB cortar. Agora pega um São Roque, pega um Parque das Nações, pega um Jardim da Paz, pega um Parque Novo Mundo, pega lá o Terra América, pega Jardim Boer. O mato chega até acima da nossa cintura e aí eles não fazem nada, ficam enrolando para resolver o problema. Quando vai resolver, cria até despesa para o município. Porque você tem que recolher todo aquele mato e dispor em aterro sanitário. Sim. Então tem um custo para a prefeitura. Por que não manter sempre baixinho a cidade como um todo, o mato? Isso aí a gente vai acabar diminuindo a incidência da dengue na nossa cidade. Porque eu falo muito que até uma tampinha de Coca-Cola jogada no meio do mato, ele é um criador em potencial do mosquito da dengue. Então, se hoje a gente mantém uma cidade limpa, a gente mantém uma cidade muito mais protegida contra o próprio mosquito da dengue. É isso que a gente tem que buscar, entendeu? Manter a cidade limpa como um todo. E não tão somente a Avenida Brasil e a entrada principal de Americana. Trazer dignidade para essa população que mais precisa do poder público, não é verdade? Verdade. Eu estive, inclusive, na última... Eu vou pouco no centro de Americana, porque tem tudo ali na conserva, tem praticamente tudo ali perto, né? Mas como quebrou uma molinha do meu óculos, tem a UTI do óculos lá na Travessa Charles Hall. E, não sei se você já passou por lá esses dias, tem um mato até interessante na beira da calçada. Já tá grande ali. Conserva, você não sabe a rua? Não, na conserva não. Eu moro na conserva. Tá. Mas eu fui no centro segunda-feira para consertar o meu óculos. E ali na Charles Hall, em frente ao INSS, assim, desse tamanho. É um quadrinho então, pequenininho. mas tem um mato Na enorme, calçada? Na calçada, do lado do canto da calçada ali. Então, quando é na calçada, tem que cobrar o proprietário do imóvel. Passou do meio-fio Mas no pra asfalto, rua. mas no asfalto, não, aí do meio-fio pro asfalto, aí já é a prefeitura que tem que manter. No asfalto. Exatamente, então tem que ir lá limpar. E é uma área central. Mas a gente pega alguns lugares crônicos. Você pega a Rua Dom Pedro, ali na região da antiga metalúrgica Nova Americana. Tem terrenos ali que é uma vergonha. Ali na Avenida Toyobo, ali no Santa Maria, tem terrenos ali que é uma vergonha o que vem acontecendo ali. E isso não é de hoje, é de 10, 15 anos que vem acontecendo a mesma coisa. A Dom Pedro é uma das entradas, hoje é saída de Americana, mas já foi uma das entradas principais de Americana e sempre aconteceu isso daí. Então, a conservação da limpeza da cidade americana é primordial para dar dignidade e até segurança para os moradores da cidade. É isso aí. E um adendo também, em relação ao centro americano, está abandonado em termos, está vazio, né, rapaz? A maioria dos salões estão tudo para alugar, né? Acho que o pessoal não está mais comprando em loja física, né? Está comprando tudo pela Shopee, literalmente. O centro de Americana é um problema muito grande Nossa, mesmo. Mas não é só de Americana. Isso vem acontecendo em outros municípios. Sim. Eu até acompanho outros municípios. Por exemplo, eu fui em São José do Rio Preto. Tem gente que vai detestar o que eu vou falar. Morei lá 2 anos. Então, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar aqui. Eu já falei sobre isso em 2022, foi muito criticado. Mas em São José do Rio Preto, o calçadão ele virou híbrido. O que acontece? De segunda a sexta, eles abrem o calçadão para passagem de veículos. E no final de semana eles fecham para poder fazer o comércio, um comércio maior, para dar mais acesso aos pedestres lá. E também em datas comemorativas, por exemplo, em época de final de ano, em época de Dia dos Pais, em época de Dia das Mães, entendeu? Então, durante o segunda a sexta, eles criaram uma visibilidade maior no calçadão,
diante da possível passagem de veículos pelo calçadão. E durante o final de semana eles fecham para fazer esse trabalho comercial lá. Eu já vinha falando sobre isso lá atrás, inclusive acho que no ano passado, o Chico chegou a cogitar isso, chegou a sair um comentário no jornal, e aí um monte de gente foi para cima dele, mas isso é tendência de todas as cidades do nosso país. Hoje, quem quer uma concentração de comércio para fazer compras, ele quer conforto, ele vai procurar um shopping center. Hoje, Americana, você paga para estacionar lá. Ah, tem a Estapar também, que dá trabalho lá dentro do centro de Americana. Sim, sim. É uma das maiores tarifas da nossa região. Por quê? Porque na época, o Omar, ele pediu para a empresa concessionária que fosse administrar a área azul, para que pagasse uma outorga, que desse um valor na assinatura do contrato, para esse dinheiro ser usado no crescimento do município. Só que esse dinheiro foi diluído no valor da tarifa. Então hoje a Americana tem uma das maiores tarifas, é a única cidade talvez na nossa região que cobra de moto, isso é um absurdo. Quando você quer melhorar a mobilidade de uma cidade, você tem que investir em alguns tipos de transporte, que é o transporte coletivo, que é a acessibilidade dos motoqueiros. E hoje o motoqueiro, se ele for entregar uma marmita para um comerciante lá no centro da cidade, ele tem que pagar a área azul para poder lá entregar a marmita. Ele paga a área azul. É um absurdo isso. Aí é outro absurdo. A Americana é considerada uma cidade idosa. Ah, eu não digo. Então, Já cheguei. Hoje eles seguem o Estatuto do Idoso e o Estatuto do Deficiente para manter as vagas específicas na cidade americana. As cidades vizinhas, você com o cartão tanto de deficiente como de idoso, você pode parar em qualquer vaga identificando o cartão, você pode parar em qualquer lugar. A Americana não. A Americana tem vagas específicas. E muitas vezes essas vagas específicas não condiz com a necessidade do idoso, com a necessidade do deficiente. Esse é outro erro. Eu já vi vaga de deficiente na boca de um bueiro. Como é que um deficiente vai descer com um bueiro ali, com uma boca de lobo gigantesca ali na vaga dele? Ele não tem condições. Entendeu? Aí distribuíram vagas para idosos. Tem até na frente da casa do Omar Najar. O que o idoso vai lá? Só se for para visitar o Omar. Você tá entendendo? Ou algum amigo do Omar que também é idoso vai lá visitar ele. Não tem lógica isso aí. A maioria do Omar já tá tudo idoso. Não tem lógica isso daí. Omarzinho também. São algumas discussões que a gente teve lá no passado e que não se resolveu. A gratuidade de 15 minutos que tem, 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde, para poder alguém fazer alguma coisa rápida, em 15 minutos não pagar a área azul. Só tem direito à gratuidade na área azul quem tem um aplicativo. Então o cara tem que ter crédito no aplicativo de celular, ele tem que comprar a vaga, e aí se eles for embora antes desses 15 minutos, ele tem a possibilidade de cancelar a compra da vaga. Essa é a gratuidade americana. Então às vezes a falta de informação, dessa informação que eu estou falando agora, faz com que milhares de pessoas sejam multadas no município de Americana, porque o cara não entende isso. Muitas vezes o cara nem tem um aplicativo. Hoje só tem gratuidade quem tem um aplicativo, tem crédito no aplicativo e sabe utilizar o aplicativo. O resto, quem não tem aplicativo, quem é idoso, quem não mexe com aplicativo, quem não tem celular, não consegue ter a gratuidade da cidade americana. É outro problema gravíssimo no nosso município e que acarreta em multa, em 5 pontos na carteira. Você já pensou? É uma multa gravíssima você estacionar e não fazer o pagamento da área azul. É uma vergonha. A cidade americana vem andando para trás. Eu venho falando isso há muito tempo, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Esse negócio de base e oposição também está errado. Porque os vereadores não tinham que pensar apenas na base e proteger a administração pública. Ele tem que ver o que é melhor para o município. Entendeu? Isso é a minha luta. Isso aí, quem sabe um dia isso aí vai mudar e a gente vai ter aí uma cidade melhor, o município de Americana. Eu penso que nem você, Eduardo, nós temos que ir além do partido político, né? Que hoje está nós contra eles, literalmente. É um horror isso, esse né? negócio de polarização. Se eu pudesse, eu seria candidato sem partido nenhum. Eu também. Você vê, criaram tantos partidos que muitas vezes é para ficar mamando nos governos, tanto estadual, federal. O partido tal, ele vai se aliar ao governo federal se ele ganhar um ministério. O partido tal vai ser base do prefeito se ele ganhar a secretaria tal. Isso é uma vergonha para o nosso país. Isso é uma vergonha, por isso que acaba com a administração técnica e vira só política. E a administração política não tem técnica. E aí fica nesse troca de favores, toma lá da cá. Isso vem acabando com o nosso país. Nosso país é rico. Tem quase tudo aqui. A única coisa que eu acho que não tem no Brasil é cobre, que é só o Chile que tem. Do resto, o Brasil tem tudo. Tem território, tem petróleo, tem agricultura, tem serviço, tem de tudo. Nós poderíamos ser o melhor país do mundo hoje. É verdade isso. Com certeza, não deu 20 minutos. Deixa eu ver aqui as mensagens que tem pro Walter aqui no site da Rádio Paraíso FM. Só um minutinho, peguei aqui a nossa trilha. O Cícero Bulhões, a Sônia Mendes, o André Fernando da Costa. Não, galera, se quiser ler.
Ah, tá falando. É, pessoal, né? Então, eu elogiando você, filho. Você vai ter gente que critica. Afinal, né? Legal. Agora vamos fazer uma pergunta. Eu levanto você em uma vez só. Imagina, a única coisa que eu não tenho é rabo preso com ninguém. O que tiver que falar, eu vou falar. O que tiver que fazer, eu vou fazer. Tá bom, então dá pra gente fechar o paleta assim, meu querido. Antes da hora eu vou falar o que você acha da limpeza mais namorada que tá rolando. Bom, senhoras, 20 minutos, voltamos em 90,9. Abrindo aqui a mensagem pessoal, depois o Bulhões, o João, tem uma galera aqui que está assistindo a gente, né? Ouvindo a programação da Paraíso através do nosso Facebook da Rádio Paraíso FM. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bom? Aí depois, eu, Walter e sua assessoria, vamos ler as mensagens, né? E ele responde todo mundo depois pelo site da Rádio Paraíso FM, beleza? E eu também respondo agradecendo. 11h22. Antes de encerrar aqui a entrevista com o Walter. Walter, segundo eu vi essa semana na rede social, né? Tem a limpeza lá na Praia dos Namorados e também da Praia Azul, né? Dos aguapés. Né? Você acha que dessa vez vai, filho? Ô, Felício, lá é um problema também muito grave. Porque lá não é não tão somente a poluição, porque o aguapé é uma proteção da água. A gente tem que começar por aí. Aonde tem aguapé é porque tem poluição, e principalmente fósforo e nitrogênio, que vem da decomposição de fezes, de esgoto mesmo. Então isso é o que alimenta o aguapé. Então onde tem aguapé, tem água muito suja, muito poluída. E quanto maior o volume de aguapé, maior é o nível de poluição da represa. Então nós tivemos há décadas aí a represa de Salto Grande, como até o próprio Chico falou, um pinico das cidades amontando. Vem descendo, então, né? Desde lá de Atibaia, que é onde o rio Atibaia começou, que vem passando por Valinhos, por Campinas, por Paulínia, eu estou falando das maiores cidades, mas passa por várias cidades. E as cidades com um tratamento precário de esgoto, esse esgoto ele vem até aqui, a represa, além de represar a água, ela represa esse esgoto também, e esse esgoto decanta. Então ele decanta e ele vai lá para o fundo da represa. Então nós temos lá decantado, lá no fundo dessa represa, metros e metros de esgoto decantado. Então, não tão somente ainda o esgoto que vem descendo, mas nós temos muita sujeira lá parada lá embaixo. A represa de Salto Grande, primeiro de tudo, nós precisamos cobrar que esses municípios parem de jogar o esgoto, que façam até mesmo o tratamento terciário, porque nós temos três tipos de tratamento, é o primário, o secundário e o terciário. Hoje, o governo federal exige até o tratamento secundário. Tem cidades que nem o secundário não tem, só tem o primário. Que primário basicamente é gradiação, tira o sólido do esgoto e o resto vai tudo para os rios. Mas isso tem que ser cobrado. E o Ministério Público é que tem que cobrar dessas cidades. A Americana também tem que fazer a sua parte, porque também não faz. A nossa estação de tratamento de esgoto hoje, que está sucateada, e que o governo Chico não fez nada para melhorar até agora, isso é verdade, isso é um problema do governo Chico, eu não posso negar. Entendeu? Não adianta falar que eu venho aqui para colocar só problema, mas isso é verdade. Nós temos lá uma estação de tratamento de esgoto de Carioba, que recebe 70% do esgoto de Americana, e não tem 30% de eficiência. Isso é crime ambiental. E o Ministério Público, o GAEMA, vem cobrando isso de Americana. Por isso até eles não estão falando que vão fazer a concessão do esgoto, que é um outro erro de Americana, fazer a concessão apenas de uma parte do departamento de esgoto. Você divide a receita, é um outro problema que a gente pode falar sobre isso. Mas voltando lá no Aguapé. Então, se as cidades não fizerem o seu trabalho com os seus esgotos, que inclusive por isso que eu falei de Americana, que a Americana também não faz o serviço dela, a gente não vai ter nunca uma represa limpa. Mas não tão somente de resolver o problema do despejo do esgoto de Americana, é fazer o desassoreamento da represa. Nós temos que tirar tudo aquilo que há décadas foi lá decantando e ficou lá no fundo. Porque aquilo continua criando fósforo e nitrogênio, que é o que alimenta os aguapés. É lógico que a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu lá atrás, que aí falaram que era uma pesquisa da Unicamp, de um pesquisador. Aí nós vamos ficar 1 ano sem de retirar o aguapé para estudar a represa de Salto Grande. Nossa, foi a maior besteira que a Americana já fez. Aí deu um trabalho danado para conseguir melhorar a situação. Hoje a situação está um pouco melhor, mas não está nem aquém daquilo que deveria ser. Entendeu? A Americana tem, como a gente já falou, do potencial de Americana no turismo e que nunca aproveitou e que poderia estar aproveitando. Isso é muito importante. Represa de Salto Grande é uma joia rara que dá inveja para muitos municípios, mas a Americana não vem fazendo o trabalho dela. O Kim, que já esteve aqui comigo há cerca de um ano atrás, você comentou desse lado aí do Jaguari ali, né? Aquela região lá que foi uma região fabulosa, né? É linda aquela região lá. Eu nunca fui
por ali. Ali, graças a Deus, a minha família tem uma chácara ali na beira da empresa de Salto Grande. Verdade. Então, às vezes, a gente passeia de barco lá. Verdade. A gente tem lugar lá que é coisa de novela. Não é mentira, é verdade. Tem coisa linda lá. Pô, Paulínia, que não tem a represa que tem Americana, tem o Mini Pantanal, que é uma área de lazer lá, que é muito mais bonito do que a Americana. A Paulínia não tem represa, a Americana tem. Paulínia tem um espaço que chama Mini Pantanal, que a Americana não tem. Você já pensou que interessante isso? Então, a Americana precisa, sim, ver com outros olhos, mas até como desenvolvimento econômico da nossa cidade e represa. Não tão somente como cultura e lazer, mas como e a história de Americana também está ali. Durante, como fala, convencer os Abdalas a negociar. Não, os Abdalas ali, nós nunca tivemos problema com os Abdalas. Eles até querem incentivar o desenvolvimento lá, porque eles também vão ganhar. Você está entendendo? Ali nós temos várias glebas. Não, ali a gente pode incentivar a construção ali, mas uma construção ordenada. Se uma construtora, por exemplo, chegar e querer fazer um negócio com eles... Então a gente ali, até inclusive o plano diretor daquela região, eu participei da elaboração. A gente tinha feito um plano diretor excepcional. Os primeiros 300 metros da orla eram apenas de interesse turístico, entendeu? A gente não pode deixar acontecer lá o que aconteceu lá na represa Billings, lá que houve um crescimento populacional tamanho naquela região, que aí não tinha estrutura para esgoto, e o esgoto acabou indo tudo para a represa lá, entendeu? Denigrindo toda a represa. Nós temos que fazer o crescimento daquela região ordenado, planejado e racional. Nós podemos crescer industrialmente, comercialmente, em volta da Ivo Macris. Nós podemos fazer crescer também com residências lá, mas ordenado, com o tratamento de esgoto correto, com tudo certinho. A gente pode transformar a Americana numa cidade modelo com aquela região lá, mas isso nunca foi feito para poder dar aí o orgulho da gente falar, hoje a Americana está no caminho certo, ainda não está acontecendo isso aí não. 11 horas e 29 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Elcio Antônio Alves, ouvindo e assistindo a gente, né, através do Facebook aqui, meu e também do glorioso Walter, né? E também o Alves Antônio e o Alexandre Colim. Precisamos de mais Walters na política. Diz aqui o Colim. Eu conheço o Colim de algum lugar. Gente boa. 11h29. Walter, para mim fechar esse bate-papo com você, agora, você que é um crítico do DAI lá em cima. E se o Chico Xavier chegar assim, Walter, eu quero que você dirija o DAI para você resolver os problemas. O que você diria? Sim ou não, filho? Felício, eu vou ser sincero para você, eu sou engenheiro. E eu tive loja de material para construção e tenho curso de rede de água, de esgoto. Eu tive loja por mais de 20 anos. Então eu tenho conhecimento sobre rede de água, rede de esgoto. O DAI, o que ele precisa? Ele precisa de autonomia, entendeu? Hoje nem tanto, mas por exemplo, no governo Omar, a minha briga maior com o Omar é porque ele fazia o DAI dar superávit, ele não fazia os investimentos que precisavam fazer no DAI, para sobrar dinheiro no caixa do DAI, para ele usar esse dinheiro para pagar a folha de pagamento e férias no final do ano dos funcionários públicos na prefeitura. Esse foi um dos maiores erros da administração Omar Najá, e ele sabe do que eu estou falando, porque isso prejudicou até na estabilidade da tarifa do Departamento de Água e Esgoto. Como é que você vai fazer uma correção monetária da tarifa do esgoto de Americana se você está tendo superávit, entendeu? Não. Então eles criavam um superávit no departamento para pegar aquele dinheiro que sobrava, transferir para a prefeitura municipal, porque são caixas independentes, é uma autarquia, o DAI tem receita própria. E ele transferia para a prefeitura municipal, baseado numa lei de 1998, que naquela época o esgoto de Americana, o saneamento era uma maravilha, até concordo que poderia ser feito naquela época para ajudar a prefeitura, mas naquele momento, agora em 2017, 18, 19, 20, era impossível fazer isso e acabar com o DAI como fizeram, entendeu? Então hoje o DAI ele precisa ter autonomia, ele não pode ser totalmente controlado pela prefeitura municipal de Americana da maneira que é. Então deu uma dor de barriga na prefeitura, corre no DAI. Você está entendendo? Isso não pode acontecer. E o DAI precisa de pessoas técnicas para poder tocar aquilo lá. Nós estamos falando de saneamento. Eu acompanho obras na rua de manutenção de rede, ou até de ampliação de rede, mas a gente observa que não há técnica o suficiente hoje, não existe tecnologia o suficiente hoje para fazer aquilo que durar 50 anos, 60 anos. Hoje você vê, eles vão lá, fazem uma manutenção, daí 3 meses tem que fazer de novo a mesma manutenção. Eles usam, às vezes, a empresa terceirizada isso já. Vão lá, usam arco de serra feito de ferro de construção.
Isso é inadmissível. Não tem alinhamento, não tem prumo para corte. Isso é inadmissível. Muitas vezes eles não fazem a compactação correta do solo para poder fazer a manutenção, às vezes, de rede grande, rede de 150 milímetros, rede de 200 milímetros. Aí a hora que você joga a terra em cima, se não está bem compactado, que eu chamo de cama, que é o que fica embaixo do cano, ele vai ceder de novo. Entendeu? Então, nós precisamos de pessoas técnicas. Hoje, eu tenho condições de fazer uma administração de um departamento como o de água e esgoto. Eu tenho, não vou negar isso. Porque eu estudei para isso. Eu tenho gabarito para isso. Então, mas hoje, sem autonomia para poder administrar o departamento de água e esgoto, para ter que ficar aceitando o que a prefeitura fala, e às vezes, muitas vezes, pessoas que estão lá dentro com cargos comissionados e que não tem técnica nenhuma, ter que ficar aceitando isso aí de maneira alguma. Eu de maneira alguma. E ainda mais agora sabendo que vão fazer concessão do departamento de água, aí que nunca aceitaria um negócio desse. Eu aceitaria se tivesse autonomia, entendeu? Se eu tivesse a condição de administrar a receita do DAI para benefício do departamento de água e esgoto. E poderia indicar quem trabalharia comigo na minha equipe, entendeu? Eu ia tirar um monte de gente de lá. Esse é o maior problema. Jamais eles vão fazer essa oferta. Não, de repente... Não, jamais eles vão fazer essa oferta também. Porque eu ia mexer muito no departamento de água e esgoto. O departamento de água e esgoto precisa de uma mudança radical. De repente, você, então, já que eu gosto de cansa beleza tanto esse negócio do DAI, eu vou trazer ele para vou convidá-lo para fazer parte do governo e ele que resolva a questão. E vou tirar toda a autonomia possível. Mas isso aí, eu duvido que aconteça. Vai que está ouvindo nós e você, ó, vou chamar o Gualder para resolver a questão. Vamos mas ver. tem que ter autonomia. E pessoas competentes Vamos falar dessa autonomia. É uma mudança radical. Isso é questão de conversar. Você, filho, você tem autonomia. Você fala, filho, você tem toda? Aí eu quero ver. É outra conversa, né? Esse foi para encerrar o nosso bate-papo aqui. Walter, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui na Rádio Paraíso FM. Nesse ano de 2025, desejo para você sorte, sucesso, boa fiscalização no dia a dia, né? E você nunca perca essa essência que você tem em política, né? Não, você é um crítico, mas é um crítico consciente. Você sabe do que está falando e por que está falando, né? Então, poucos os políticos, né, que têm o seu conhecimento e a sua cultura, né? Então... Felício, eu falo assim que ser taxado como oposição me fez... Eu não vejo oposição. Não, eu não sou oposição, mas eu sou taxado como oposição. Não, acho mas eu nada vejo que você isso me ajudou demais, porque eu tenho que estudar demais para me poder entrar num debate. Você vê o que os outros não vêem. Exatamente. E muitas vezes essas críticas é muito importante para o prefeito, sabia? Porque o prefeito fica levando tapinha nas costas o dia inteiro. Não, é isso aí. Nossa, me dá um nervoso quando a gente vai em alguma inauguração. Porque é o nosso prefeito, porque o nosso prefeito... Mas já sabe por que está lidando. É uma vergonha, isso é o prefeito de Americana, entendeu? Me dá vergonha de ficar o nosso prefeito essa puxação de saco, falando português claro. Eu acho que quando a gente chega e fala as coisas claramente, isso ajuda até o prefeito na gestão. Isso é um prefeito que quer fazer construir, e não apenas trocar figurinha. Eu até sei que o Chico quer, porque ele lutou muito para chegar. Eu não lutou nada contra o Chico. Para chegar ao PCO. Eu bato em algumas questões que poderiam ser mudadas e poderiam ser melhoradas. Está gravado aqui, quem sabe no sítio programa já tira alguma... Mas eu estou à disposição, sempre tive à disposição. Eu acho que o diálogo constrói muito. Mas muitas vezes eu sou cerceado de fazer algum diálogo para o prefeito. Infelizmente. Mas às vezes a pessoa também tem pessoas que não querem que você chegue até ele da forma que você gostaria de chegar. Exatamente. Mas ele, de repente, agora falando aqui ao vivo, ele pode chegar, assim, ouvindo isso, eu vou falar com o Walter lá na Câmara, ou marcar um cafezinho para ele vir aqui, você entendeu? Mas de repente é questão de encontrar um e o outro e trocar ideia, você entendeu? E a Constituição fala isso, fala que os poderes têm que ser independentes, mas tem que trabalhar em harmonia. O trabalhar em harmonia não é todo mundo ficar batendo palma para tudo, entendeu? Trabalhar em harmonia é trabalhar em prol da população, ou seja ela municipal, estadual ou federal, entendeu? Essa é a harmonia, e não aceitar tudo. Tem que ser independente. Por isso que foi criado o Legislativo, para fiscalizar as ações do Executivo, é o que eu faço. Bacana. Esse foi o Walter Amado, vereador pelo 3º mandato por Americana, né, que trocou ideias com a gente aqui na Rádio Paraíso FM. Espero você mais vezes aqui, queridão. Eu que agradeço, viu, Felício? Eu estou sempre à disposição. Para mim, até foi um prazer, hoje é um sábado de manhã, a gente está aqui batendo esse papo gostoso. Mas sempre que precisar falar de Americana, falar do que eu conheço, do que eu estudo, estou sempre à disposição. Beleza. E você é americano, você mora em Americana, né? Cheguei em Americana em 1979, de Marília para cá, eu e meus irmãos. Meu irmão começou, por exemplo, meus irmãos, um trabalhou na Ripasa, quando jovens, quando vieram para cá, um foi para Ripasa, outro foi para Polienca, as minhas irmãs foram para Confecções, e eu fui para Guarani. Que delícia, né? Que orgulho de falar disso, né? Com certeza. Eu até tinha de cidadão americanense. A gente tinha tanta empresa para falar, o meu irmão veio para Polienca, o meu veio para Tabacô, o meu veio para Toyota. Ele falecia, o meu
Meu irmão Ai, que faleceu gostoso. 2 anos atrás, em fevereiro. Meu irmão foi professor, hoje para a escola que eu dei aula, foi na escola aqui na Vila Bertini, em Americana. E ele foi o cara um dos professores mais queridos da escola. Quando Ai, que eu legal. quadro, quando eu fui buscar coisa da escola, tinha um quadro enorme lá em homenagem a ele, com vários escritos dos alunos em homenagem a ele. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, foi a homenagem que fizeram com o meu irmão. Eu lembro quando eu cheguei em Americana, né? Eu fui morar na usina termoelétrica Carioba, lá na São Jerônimo. E o meu irmão, o mais velho, ele foi fazer torneiro mecânico no Alcindo Soares do Nascimento. O seu Walter, professor de mecânica lá. Olha que gostoso, uma escola estadual e tinha ali um curso profissionalizante que depois ele até por muito tempo trabalhou como torneiro mecânico. A Americana tinha isso, olha que gostoso. Bacana, Isso mesmo. Um abraço aí, Felício, para todo mundo, para todos os ouvintes, para todo mundo que acompanhou a gente aí nas redes sociais e deixando sempre as portas abertas lá do nosso gabinete. Eu sempre falo, eu sou funcionário seu, eu sou funcionário de todos os moradores de Americana que me acolheram e acreditaram no meu trabalho, e nós estamos lá sempre à disposição. Inclusive, vou deixar aqui o número do meu WhatsApp, que é o 981380382. Se tiver algum problema que tiver ao meu alcance, eu estou sempre à disposição, não importa a hora e o dia. Aqui é o meu trabalho, é atendê-los, porque vocês confiaram em mim e agora eu tenho que fazer jus aos 2.000, que não só aos 2.517 votos, mas a cidade de Americana como um todo. Eu trabalho para a cidade inteira. Legal. O Walter Amado esteve participando com a gente do Arquivo F de hoje aqui na Rádio Paraíso FM.